Oi, pessoal. Estou aqui para mais um vídeo sobre terminologia cirúrgica. A gente já falou o porquê da gente estudar a terminologia cirúrgica sendo profissional do bloco cirúrgico ou de um anexo a ele, né? Como as enfermarias cirúrgicas, pacientes cirúrgicos, UTI e instrumentadores cirúrgicos. Falamos como estudar terminologia cirúrgica, mas nem tudo na vida a gente vive de prefixos e sufixos. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre terminologias diversas, aquelas que a gente escuta um pouquinho mais dentro dessa unidade, dessa complexidade que é um paciente cirúrgico, ok? Então, olha aqui. A gente tem algumas palavras que definem muito, inclusive um procedimento cirúrgico. Eu costumo dizer que o aluno ou o profissional que está se formando dentro dessa área do bloco cirúrgico, já falei que quando a gente fala de forma mais assertiva, além disso, a gente acaba abrindo uma tela mental e aí vai facilitando a nossa vida, inclusive para a gente conseguir acompanhar os tempos cirúrgicos e também acompanhar esse paciente numa recuperação pós-anestésica ou no pós-operatório, tá? Então, vou dividir aqui uma tela com vocês mais uma vez. Vamos lá. Então, aqui, a gente vê aqui, na verdade, quando a gente... Lembra que eu falei com vocês no último vídeo? Eu falei com vocês sobre escopia, que é um sufixo de visualização, né? Então, quando eu faço uma escopia, eu falei com vocês sobre o que é o lúmen de uma estrutura. Então, o lúmen é a luz, por exemplo, nesse caso, de um vaso sanguíneo, né? Então, o sangue passa, que é o veículo que é transportado dentro de um sistema de canais, né, de artérias e veias que vão, na verdade, encaminhar esse sangue para os tecidos através de uma pressão estabelecida por uma bomba muscular, que é o coração. Para que, então, esse veículo sangue consiga passar pelos vasos sanguíneos, que são os comunicantes, esse conteúdo do interior do vaso precisa ter um espaço. E o espaço é o lúmen, é a luz dessa estrutura. Então, a gente consegue ver aqui, ó, por onde o vaso vai passar, lúmen. Outro órgão com luz é o intestino. Todo o TGI, trato gastrointestinal, da boca ao ânus, é um canal onde o alimento vai passar e por ali ele vai ser processado. Ele vai ser digerido, ele vai ser quebrado. Então, digestão nada mais é do que uma fábrica de desmontar macromoléculas em micromoléculas. Então, para o alimento conseguir passar e receber esse tratamento, né, essa quebra, a gente precisa que essa estrutura tenha luz ou lúmen. Então, aqui a gente vê aqui o intestino grosso, tá? Ó, aqui, na verdade, não está muito aparecendo o seco, mas seria o seco, o cólon ascendente, flexura direita, tá? Ou flexura hepática, transverso, e aí vai para o descendente, né? Porque desce, aí flexura esplênica, espleno vem de baço, e aí faz um S de sigmoide, fica reto, reto, e aí tem uma abertura para o exterior ânus. Então, todos os segmentos do cólon, seco, colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus, são estruturas com luz, assim como boca, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, íleo e essa válvula iliocecal que comunica com o intestino, tá? Então, o alimento e as fezes para serem excretadas vão passar por esse canal. E aí tem uma nomenclatura, uma terminologia chamada anastomose. Toda vez que vocês ouvirem falar a palavra anastomose, é união de estruturas tubulares, união de estruturas com lúmen. Então, se eu tenho um vaso e eu preciso retirar um pedaço dele por uma placa ou que foi calcificada, eu consigo fazer uma anastomose boca a boca de um vaso? Sim, e aí eu faço a sutura. No intestino, por uma questão de um tumor, por exemplo, e aí eu preciso tirar um segmento, ou por uma isquemia, ou por, enfim, por diversos motivos, eu posso retirar uma parte do intestino e preciso refazer o trânsito, tá?
Vamos lembrar que se esse indivíduo levou uma perfuração por arma de fogo, está andando na rua e levou um tiro no abdômen, esse intestino não está preparado para se fazer uma anastomose. Por quê? 15% do peso seco das fezes são bactérias que vivem ali. Elas estão colonizando aquele ambiente. Elas estão ali, mas elas não desenvolvem interação nem fisiológica nem imunológica com aquele lugar, com aquele habitat. Elas estão ali. Então, a gente chama que não está infectado, está colonizado, que é outra linguagem importante que vem lá da microbiologia. E aí, esse cara que estava andando na rua, levou uma perfuração por arma de fogo no abdômen, ele vai sair com uma colostomia. Lembra? O sufixo de estomia é uma derivação, é uma confecção de uma nova boca cirúrgica para o exterior. E aí ele sai com uma alça, uma boca da alça para fora do abdômen, fazendo uma bolsa de colostomia, e a gente fecha a outra boca que está ali dentro do abdômen. Então, temos duas bocas, tá vendo? Ó, uma eu exteriorizo e a outra eu fecho. E aí, num segundo momento, que esse cólon tem que estar estéril, vamos lembrar o que é estéril? Estéril é isento de toda e qualquer carga microbiológica. A gente tenta fazer com que esse intestino esteja o mais livre possível, porque na junção, nessa anastomose, na união dessas estruturas tubulares, boca a boca, esse fio ele pode ser comprometido por ação bacteriana. Então, a gente precisa garantir que essa sutura fique segura, tá? Lembrando que as camadas do trato gastrointestinal são do contato do alimento para fora, mucosa, submucosa, muscular e serosa, exceto no esôfago e no reto, tá? Não tem serosa. São lugares que podem fazer outra linguagem que a gente vai ver aqui, fistulizar. Fazer uma fístula, uma comunicação anormal entre estruturas próximas, tá? Então, no caso da anastomose do intestino, eu posso, em algum tempo, refazer esse trânsito, ou seja, fazer exatamente o que está na figura. Eu vou voltar com aquela alça que eu subi e exteriorizei e vou conectar novamente para que o trato gastrointestinal permaneça íntegro, tá? Nesse segundo momento, eu esterilizei esse cólon. Tá? Então, existe até, antes da cirurgia, um preparo do cólon com uma substância hiperosmolar que se chama manitol, que a enfermagem precisa, inclusive, observar se isso aconteceu de verdade, tá? Porque não adianta a gente abrir esse abdômen e ter resíduos de fezes ali, porque aí vai haver contaminação, vai fechar o paciente, ele vai subir novamente, tá? Então, essa comunicação do povo da clínica médica com o povo do centro cirúrgico precisa se estabelecer. Mesmo que você não esteja no bloco cirúrgico, você vai trabalhar com o paciente em preparo para essa unidade. Então, fica atento, tá? Então, no caso dessa anastomose, boca a boca, eu vou juntar duas bocas que foram separadas. O nome dessa junção é anastomose. Então, o cirurgião pode falar assim, prepara o fio de anastomose. Então, você já sabe que a anastomose é a união de estruturas tubulares. Beleza? Ótimo. Então, hoje a gente já sabe o que é lumen, a gente já sabe o que é anastomose, a gente aqui percebe nessa imagem ó, o que é uma escopia, eu posso fazer uma endoscopia. Endoscopia é um nome genérico que eu dou, que pode ser retossigmoidoscopia, se a via for baixa, né, se for pelo reto, eu posso fazer uma endoscopia alta, e aí eu só posso fazer visualização daquilo que tem lumen. Olha o trato gastrointestinal aqui, ó. Ele vem pela boca, desce pelo esôfago, até chegar no estômago, duodeno. Aqui, ó. Eu consigo visualizar porque ele me permite, porque ele tem luz, lumen. Tá bem? A gente tem uma outra nomenclatura muito utilizada, que pode ser, inclusive, o nome de uma cirurgia, que chama brida. Olha, a gente vai operar um paciente por brida. Brida é aderência, tá? Então, normalmente, esse paciente é operado por brida, por aderência, ou ele teve uma cirurgia prévia e houve um colabamento dos tecidos vizinhos, tá? E formou um neotecido fibroso, um tecido mais rígido. Então, olha só, se você vai reoperar um paciente, a tesoura maia é uma tesoura forte. Importante ela estar ali, tesoura de cirurgião, tesoura curva, ou Metzenbaum ou Maio. Então, a Maio é uma tesoura mais robusta. Então, se eu tenho um neotecido, um tecido mais
fibrótico, mais fibrosado, um neotecido, um novo tecido cicatricial, eu posso ter, então, esse colabamento que se chama aderência ou brida, tá? Mas nem só de reop se vive uma brida. Então, pode ter um processo infeccioso acontecendo anterior, em curso, e houve uma cicatrização naquele local e houve, então, uma aderência. Essa aderência, ela pode ter repercussões no intestino, pode obstruir uma parte do intestino, fazer com que haja uma isquemia, uma falta de suprimento sanguíneo nesse lugar. Então, dor para o paciente. Então, pode ser que você tenha que reoperar esse paciente ou operar esse paciente por um problema causado por uma brida. De novo, o que é brida? Aderência. O que é aderência? Colabamento, junção de estruturas próximas, beleza? Então, a gente já viu aqui lúmen, a gente já viu aqui anastomose, já vimos aqui brida ou aderência, e a gente pode falar um pouquinho sobre fístula. Fístula. A gente já tem aqui alguns exemplos, ó, uma fístula anal. Tá vendo que tem uma comunicação do interior do ânus para a pele? Esse canal de comunicação que liga duas estruturas próximas, mas individuais, se chama fístula. Então, fístula é a comunicação anormal entre estruturas vizinhas, tá? Vamos lembrar de uma outra coisa aqui. Aqui a gente tem uma fístula anal, aqui a gente tem uma fístula vésico-vaginal. Olha aqui. Se você perceber, tem aqui uma comunicação entre a bexiga e a vagina. Tá? Então, pode sair urina pela vagina? Não. Pode haver contaminação? A vagina é um canal de cópula, tá? E ela tem ali a sua flora bacteriana. E a bexiga não, é um reservatório fechado que se liga aos seus ureteres. Então, essa comunicação entre a bexiga e a vagina não deve existir. Da mesma forma, o chão da vagina é o teto do ânus. Então, se eu tiver uma laceração, por exemplo, por um parto, e outra palavra importante que para eu continuar essa fístula que eu vou falar, todo músculo em forma de anel controlador de fluxo é chamado de esfíncter. Esfíncter. Então, eu tenho esfíncter pilórico, que controla o fluxo do quimoácido do estômago para a primeira porção do intestino delgado, chamado de duodeno. Eu tenho esfíncter anal, que é voluntário. O pilórico, ele recebe controle vagal, do pneumogástrico, né? Neural. Mas o esfíncter pilórico anal é voluntário, né? Então, é um controlador de fluxo. Se eu lacerar, né, de alguma forma, então é um bebê macrossômico, ou houve, na verdade, uma intervenção por um processo um pouco mais traumático no parto, tá? Por fórceps de alívio, por exemplo. Teve que utilizar para tirar esse bebê ali do canal vaginal. E houve uma laceração dessa estrutura, ou do esfíncter, por uma episiotomia mediana. Não se usa mais episiotomia por conta de uma questão hoje de mutilação da mulher, né? Mas às vezes o bebê é macrossômico, ele é grande para o espaço, né? A mulher tem um períneo. O períneo é aquele espaço entre a fúrcula vaginal e o ânus. Tá? Então, às vezes, é uma incisão mediana, porque ela não quer uma cicatriz medial, né? Não quer uma lateral, que é a episiotomia médio-lateral, é uma mediana, e aí rompe o esfíncter. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma passagem, uma comunicação do assoalho da vagina, que é o teto do ânus. Então, eu vou fazer uma fístula. Precisa, então, se fazer uma revisão de colo, para ver se tem que haver uma sutura para fechar aquela estrutura e remontar esse controlador de fluxo. Então, fístula é uma comunicação anormal, ou seja, patológica, de estruturas vizinhas, tá? A gente tem uma outra situação aqui, que é uma fístula, por exemplo, arteriovenosa confeccionada por um cirurgião.
para pacientes, por exemplo, em hemodiálise. Eu reforço a parede da estrutura do vaso que vai receber o sangue que foi filtrado extracorpóreo, né? Foi filtrado por uma máquina, para aguentar a chegada desse fluxo tem pressão, e para que não haja um rompimento desse vaso, eu junto as paredes de uma artéria de um vaso para que aguente mais essa pressão na chegada desse fluxo para o paciente, tá? Essa é provocada, é confeccionada. Então, nós vimos aqui lúmen, entendemos a visualização de um órgão com lúmen, anastomose, fístula, aderência ou brida, e a gente tem uma outra que é importante, chamada decência de sutura. Vou falar rapidamente. Quando a gente usa uma sutura, e eu vou fazer um novo vídeo sobre fios cirúrgicos, sobre cicatrização, não adianta decorar fio. É preciso entender o processo de cicatrização, ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala de decência de sutura, a gente tem que imaginar que existe o fio que faz a coaptação de bordos. Mas quem cicatriza é o tecido que está chegando com suprimento sanguíneo. Os elementos de cicatrização estão no sangue. Então fica aí a dica. Quanto mais vascularizado é um tecido, mais rápida é a cicatrização, menos massa de fio eu preciso. Tá aí a dica para você não decorar fio, tá? Assiste aí a nossa próxima aula no nosso canal, tá? Eu vou exatamente desmistificar essa história que você tem que decorar fio. Então, quando a gente fala decência de sutura, a gente tem que imaginar que existem forças contrárias à aproximação desses bordos das feridas. Então, quando o cirurgião escolhe uma incisão, ele está pensando no lugar de menor tensão contrária a essa junção, tá? O fio ele tem que estar presente no momento mais crítico da cicatrização, que é o momento, então, que ele está fazendo o que a gente chama de força tênsio, uma força tensionando a aproximação desses bordos. Se ele usar uma massa de fio, ou seja, uma gramatura de fio menor do que a tensão oposta, a estrutura tende a abrir. E aí, quando ele abre, quando a gente fala que uma ferida é cicatrizada por fio, a gente diz que ela é uma cicatrização por primeira intenção. Quando ela não é cicatrizada e alinhada por fio, segunda intenção. E acaba que a decência de sutura, quando abre, acaba que o papel do fio cai por terra. E aí a cicatrização se faz por segunda intenção, ela não é alinhada. Então, ela pode gerar uma cicatrização hipertrófica, ou seja, acima da borda da pele. Ou ela pode, com algumas pessoas que têm tendência, formar um queloide, que é aquela cicatriz feia, né, que fica acima da matriz, acima da borda da pele. E aí precisa de uma tendência genética de cada um, ou de uma reação ao fio que foi utilizado, tá? Então, decência de sutura é a abertura dos bordos precocemente. Então, eu posso dizer, abriram os fios precocemente. Houve uma decência de sutura. Quero falar de mais um com vocês, eu prometo que fico por aqui. Seroma. Seroma. Deixa eu escrever seroma para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, seroma. Seroma. O seroma, toda palavra que terminar em oma é um tumor. E, gente, para com essa história de achar que tumor é sempre câncer, tá? Tumor é um enovelado celular, é um conjunto de células. No caso, por exemplo, mioma é um tumor de músculo do útero, da camada muscular, do miométrio, tá? Que pode ser intramural, subseroso, mas é dali da camada muscular que se desenvolveu. Bom, no caso do seroma, que é das camadas da pele, que fica ali, olha, a gente já consegue descobrir, oma é uma coleção de alguma coisa, normalmente celulares ou de líquido, de cera, de gordura. Então, o seroma é quando há uma liquefação, ou seja, fica líquido o tecido celular subcutâneo, formando, então, uma bolha de gordura que precisa ser drenada, tá? Então, pode acontecer que uma decência de sutura ou o cirurgião precisa abrir um pouco essa incisão para escoar, né? Para, na verdade, drenar essa liquefação do tecido celular subcutâneo. Então, seroma é um tumor de gordura, tá bom?
Fica a dica para vocês. Gente, acompanha lá e se vocês quiserem, coloquem perguntas de alguns termos, principalmente do nosso bloco cirúrgico, que é o nosso objetivo, para eu tirar a dúvida de vocês, tá? Conta comigo, gente. Beijos.